Olá, boa noite a todos aí. A gente está entrando para começar mais uma live da NCP. Estou esperando o Edson entrar para a gente começar. Obrigado aí pela presença de vocês. Oi, Edson. Oi, Thiago, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite aí. Obrigado por aceitar o convite aqui da NCP-SP. É um prazer poder conversar um pouquinho aí com você a respeito desse tema aí tão importante e tão corriqueiro aí do nosso dia a dia. O pessoal está entrando. Então, eu sou o Thiago, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos da Diretoria de São Paulo. E a gente agora, hoje, vai ter a presença do Edson Iglesias de Oliveira Vidal, que é um amigo e companheiro nosso aí nessa jornada aí dos cuidados paliativos. O Edson, ele é professor associado e chefe da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ele é especialista em geriatria com área de atuação em cuidados paliativos. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Unicamp e livre docência em geriatria pela Unesp. Muito obrigado aí, Edson, por estar aí com a gente. Queria que você falasse um pouquinho aí, se apresentasse aí. Como tá? Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu trabalho na Unesp hoje, né? Legal. Como professor de geriatria, e eu atuo em cuidados paliativos já... Quer dizer, o meu contato com cuidados paliativos começou em 2004, quando, por conta da minha atual esposa, né, que na época era minha namorada, eu fui fazer um curso na casa de um dos docentes aqui da faculdade, que é o professor Guilherme Barros, que é um curso que era no formato de um curso americano chamado EPEC, que é o Education for Physicians on End of Life Care. Sim. E eu acho que tem uma coisa que é meio clichê, né, que todo mundo que fala, né, que mudou a sua vida, né, e realmente eu acho que mudou a minha vida em muito sentido, sabe, de como que a gente vê, como a gente pensa. Mas não sei o que eu posso... que mais que eu posso te responder? Entendi. Como que foi então essa sua trajetória profissional até a sua carreira docente aí hoje? E como que você foi levado aí para os cuidados paliativos? Conta um pouquinho para a gente. Eu fiz muita coisa. Eu me formei em 2001 na UFRJ. Minha foi a primeira turma do novo milênio. E eu, na época, eu tinha uma perspectiva que era um bocado mais sonhadora. Eu me formei, antes de fazer residência, eu fui para a Amazônia. Trabalhei na Amazônia como voluntário inicialmente. E aí eu fui contratado, eu ia voltar para o Rio de Janeiro, que eu sou carioca. E quando eu ia voltar, me contrataram, trabalhei quase um ano numa ONG com comunidades ribeirinhas. E eu queria fazer medicina de família e comunidade naquela época. E aí eu voltei, fui fazer residência em Marília, por uma questão de da Fernanda, que era minha namorada na época. E eu fiz residência lá, depois fui para a Unicamp, fiz mestrado, doutorado. Trabalhei em São Paulo, no Einstein, durante 3 anos com o home care do Einstein, com assistência domiciliar. E aí depois, quando a gente pensou em ter filhos, a gente resolveu que eu voltava para o interior, veio para Botucatu, onde eu comecei como professor substituto. Aí depois de 2 anos como substituto, eu virei professor associado, professor da geriatria. Hoje eu... E foi lá que e foi em Botucatu também que eu conheci os cuidados paliativos. Trabalhei em Campinas também, transmitindo isso com assistência domiciliar lá, e foi uma das experiências mais bonitas que eu tive de trabalho na vida. No SUS ou
privado? no SUS, no SUS. Hum, A gente trabalhava no SAD norte da região, Serviço de Assistência Domiciliar Norte-Leste de Campinas, sim, com uma equipe linda, com um monte de pessoas maravilhosas, com as quais eu tenho um carinho e contato até hoje. E a gente cuidava de muitas pessoas no fim da vida lá. E lá, inclusive, eu acho que no site foi um dos lugares que eu tive a oportunidade de praticar mais intensamente as coisas que eu tinha aprendido e de aprimorar, sabe? E foi um trabalho muito bonito, do qual eu tenho muito carinho e saudade. legal. O tema, né, Edson, da nossa live é sobre planejamento antecipado de cuidados, que é algo que a gente fala muito e tenta praticar muito no nosso dia a dia. E você é um pesquisador nessa linha nessa área, né? E acho que esse é o grande o assunto nosso aqui para a gente debater um pouquinho hoje, né? E então, assim, como começou essa linha de pesquisa aí? Como que você acabou enveredando aí por esse assunto aí em cuidado paliativo? E conta um pouquinho para a gente. Então, quando eu fiz esse curso, né, em 2004, de cuidados paliativos com o Fernando, o Guilherme e outros colegas, eu acho que, assim, muitas coisas mudaram ali, né? E houve muitas surpresas, né? A primeira vez que eu ouvi falar, né, de planejamento antecipado de cuidados foi ali nesse curso. Eu Uhum. acho que o formato que isso tem hoje já é bem diferente daquilo que se divulgava e se tentava ensinar naquela época. Eu acho que o campo evoluiu muito. Naquela época tinha uma ênfase muito grande numa questão de você tentar prever absolutamente o futuro, né? Então, assim, e se, sabe, se tivesse uma parada cardíaca, e se você tinha um meteoro caísse na sua cabeça, sabe? E então tinha, e isso mudou, acho que bastante, mas naquela época, né, quando eu penso nesse curso que eu fiz, acho que as coisas que mudaram mais foi a ideia de que a gente podia conversar com as pessoas sobre isso. Não só sobre planejamento antecipado, mas sobre como que elas queriam ser cuidadas. E isso tirava um peso dos nossos ombros, porque eu acho que a minha geração, acho que a sua também, a gente foi educado com a perspectiva de que a gente tinha que tomar a decisão certa, que essa era uma decisão nossa, né? É, e que a escolha era nossa e que a gente precisava saber. E a gente nem aprendeu como que a gente podia conversar com as pessoas e descobrir junto com elas, né? E eu acho que esse é o maior aprendizado da medicina dos cuidados paliativos, que é de conseguir aprender a ouvir e descobrir junto esse caminho, que não é uma coisa que está no livro, é uma coisa que o paciente vai ensinar para a gente junto. Uhum. E que eu acho que é a lição maior que essa sessão tentou passar para a gente, né? E, e aí, além de conseguir de aprender que eu podia conversar com as pessoas, me foi dito que eu podia começar a tentar conversar com elas sobre como que elas que gostariam de ser cuidadas no momento futuro, Uhum. numa situação eventual em que elas não pudessem se comunicar ou manifestar livremente a sua vontade. E aí isso parecia para mim ficção científica, sabe? Era Uhum. semelhante a você pegar e falar que ia ter teletransporte, sabe? Como hoje a gente está se falando aqui usando um celular, né? É uma coisa que, né, há 20 anos atrás ia ser também ficção científica, né? Era. E, e aí parecia ficção científica, mas você fica com aquela curiosidade, né? Mas será que dá para fazer isso, né? E aí a gente começa, igual quando você começa a tentar falar sobre sexo com um paciente idoso, né? Você vai cheio de vergonha, né? E, e aí você pega e respira e fala assim, não, vou fazer como se eu já fizesse isso todo dia, né? E chega uma hora que você entende que não, ali o idoso estava feliz de conversar sobre sexualidade, É. né? E na verdade falou assim, nossa, doutor, nunca ninguém me perguntou, estava doido, tinha um monte de coisas que eu queria perguntar. E aí você entende que era besteira sua, Uhum. que as pessoas estavam prontas, estavam abertas para isso. E aí, em 2009, os meus colegas de Botucatu, me chamaram, me convidaram para participar do primeiro curso que a gente fez aqui em Botucatu, de cuidados paliativos, que foi um curso de imersão de um fim de semana. Então, isso tem agora 11 anos já. E,
E esse tópico de discussão de objetivos de cuidado e de planejamento antecipado sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu já vinha estudando isso e estava praticando já. E aí eu fiquei encarregado de dar a aula desse primeiro curso de planejamento antecipado de cuidados. E, e a coisa foi crescendo, né? E eu acho que assim, quando assim, você deve ter, eu tenho os meus heróis dentro da medicina, né? Dentro da saúde como um todo, né? E todas essas são pessoas que mudaram a forma como a gente pensa, como a gente faz. E eu acho que uma das coisas que fez com que essas pessoas trouxeram mudança tem a ver com o desconforto que houve. Sabe, de você olhar uma situação que ainda é normal, que todo mundo olha para ela e fala assim, não, isso é normal. Como eu imagino a Cicely Saunders lá, no século passado, né, olhando para como as pessoas morriam com dor, sem ter acesso ao opioide, e falando assim, não, mas não é possível que não tenha alternativa. E eu acho que quando a gente encontra um desconforto, a gente resolve não se conformar com ele, a gente começa um caminho para tentar mudar as coisas, né? E o desconforto que eu tinha era um desconforto que eu trazia desde a graduação, com essa questão de descobrir que a gente não conversava com as pessoas. Então, quando eu era aluno, estava no meu internato, eu quase larguei a faculdade no meu último ano. Foi um momento na minha vida muito difícil e eu tive uma perda pessoal na época. Teve meu padrinho se suicidou na época e eu fazia um estágio numa UTI com pessoas absolutamente, extremamente competentes que eu admiro profundamente até hoje. Uhum. E tinha uma paciente que estava internada lá já tinha quase um ano. E é uma paciente que se entendeu que não ia conseguir dar alta para ela. E se entendeu que todas as medidas que podiam ser feitas já tinham sido tentadas e era inviável. E a equipe tomou uma decisão sobre a continuidade, quer dizer, no caso, de que quando ela tivesse uma próxima infecção, que isso não seria tratado mais. E eu entendo que isso foi a melhor decisão que os meus preceptores conseguiram tomar, sabe? Com o conhecimento que eles tinham. Mas me doía profundamente a gente não ter conversado isso com ela, sabe? Da gente não ter perguntado para ela o que era importante para ela. E isso era uma coisa que sequer era possível, sabe? Porque ninguém sabia como fazer essa conversa. Era uma coisa que ficava sozinha na mão do médico. E eu acho que essa semente desse desconforto ficou comigo. E eu entendi que, tanto é que eu não virei intensivista, Uhum. né? E entendi que uma das coisas que eu podia ajudar era conseguir criar esse tipo de conversa, para Sim. entender o que era importante para as pessoas. E eu acho que o planejamento antecipado de cuidados, a forma como eu vejo ele hoje, é absolutamente voltada para você construir uma relação com as pessoas. Sabe? Eu acho que o enfoque, apesar de parte da minha linha de pesquisa envolver um formulário de como transformar isso em uma prescrição médica, Uhum. eu entendo que a parte mais importante é como você constrói essa relação, Sim. né? Onde você tem um profissional de saúde ou um conjunto de profissionais que conhecem o paciente de uma forma suficiente para entender o que é importante para ele. Uhum. E eu acho que isso é transformador, Sim. sabe? Eu acho que isso muda totalmente aquilo que a gente faz. Eu acho que isso dá sentido para as coisas, quando a ênfase está na relação. E, infelizmente, eu acho que grande parte da medicina perdeu isso, sabe? Isso. E aí, em 2018, né, vocês publicaram no Journal of Palliative Medicine a adaptação transcultural aí do POST, né, que é o Physician Orders for Life Sustaining Treatment, que é um dos talvez o formulário, assim, a ferramenta mais famosa aí nos Estados Unidos, né, para registrar um planejamento de cuidado, né? Como que foi isso? Como que vocês chegaram nisso? Conta um pouquinho para a gente o que é o POST. Então, eu conheci o POST quando eu estava me preparando para dar minha primeira aula de planejamento antecipado de cuidados. Na época, eu estava estudando sobre isso e eu vi aquilo. E quando eu vi aquilo, a primeira vez eu falei assim, nossa, será que isso dá certo aqui no Brasil? Será que isso não é uma coisa de americano, sabe? De preencher, de ticar aqui, olha, estão esses pacientes, se tiver uma parada cardíaca, não reanime.
se esse paciente tem uma insuficiência respiratória, entube ou não entube, ou dê só medidas de conforto. E a minha primeira reação foi, inclusive, uma reação de falar assim, acho que isso aqui não vai dar certo aqui. Mas depois, a gente foi tentar conhecer um pouco mais e essas percepções mudaram profundamente. E eu entendi que ele mudava um pouco o paradigma de como as coisas acontecem. Primeiro porque e ele faz isso em vários sentidos que eu acho que podem ser úteis, embora nem de longe eu acho que ele é perfeito, e eu também não acho que o POST, enquanto um formulário de prescrição médica, ele resolve todos os problemas da complexidade que é o processo de tomada de decisão no fim da vida. E eu acho que se a gente olhar para ele como de forma ingênua, como isso aqui é o quebra-cabeças, não uma pequena peça, aí a gente vai fazer um erro muito grande. Mas eu acho que, então, o que é o POST? O POST é um paradigma de tomada de decisão no fim da vida. E esse paradigma ele tem um componente central que é um formulário, que é uma ficha, uma folha de frente e verso, onde na sua frente um médico assina e ele indica pelo menos 3 áreas de intervenção, de acordo com o que ele conversou com a família, então ou com o paciente, né? Idealmente com o paciente, mas pode ser uma discussão com a família, sobre se esse paciente hoje tivesse uma parada cardíaca, ele seria reanimado ou não? O que eu recomendo? Se esse paciente tivesse uma insuficiência respiratória, o que eu recomendo em termos de conduta? Sabe? Então, de forma geral, se ele não está em parada cardíaca, esse é um paciente cujo foco é um tratamento invasivo completo, que seria entubado, iria para uma UTI, por exemplo, ou ele é um paciente cujo objetivo é exclusivo de medidas de conforto. Então, e o objetivo, assim, o POST ele não é para todo mundo, ele é só para pacientes que têm doenças graves ou para pacientes frágeis. E o objetivo dele é traduzir os valores e as preferências da pessoa numa prescrição médica. Porque quando a pessoa só colocava isso no papel, tipo uma diretiva antecipada, que ela escrevia de próprio punho e que estava na gaveta ou na carteira, frequentemente isso não era o suficiente para você respeitar aquilo que a pessoa queria. Porque a diretiva, ela frequentemente era específica demais, aí não se adequava àquele contexto. Ou ela era vaga demais e falava coisas gerais. E a pessoa fez isso pensando num contexto, sabe? Se eu tivesse estado vegetativo, só que, tipo, ela não está em estado vegetativo. Sabe? Ela teve agora, ela está tendo um infarto, que você consegue resolver num centro bom com uma angioplastia, sabe? E então ela acabava engessando muito essa questão. E você tem o medo do profissional que está na ponta, né? Que será que eu cumpro isso? Será que eu não cumpro? Será que eu vou ser processado? Que é uma coisa muito forte ainda aqui no Brasil, né? Depois já de tantos anos da resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Então, o POST ele também melhora isso um pouco, porque ele dá para o colega que está na ponta a segurança de que alguém já conversou com o paciente. Uhum. Não é? Você tem um médico chancelando, olha, eu recomendo que você faça isso. E outra coisa que, assim, ele não obriga a pessoa a fazer isso. Porque é igual uma prescrição médica. Veja, você fez uma prescrição médica de um antibiótico, ou eu faço uma prescrição de um antibiótico, pode ser que você discorde dela. Pode ser que você tenha evidências novas de que o germe que esse paciente tem infectado, ele é um germe muito resistente, que ele precisa de uma... Então, a minha prescrição é uma recomendação minha, que te dá informação a mais para você que vai tomar a decisão quando você está vendo o paciente. E outra coisa que o formulário me traz é a possibilidade de você ligar para o médico. Então, você encontrou um paciente meu, que eu conheço já de anos, e que eu fiz que eu falei, olha, se esse paciente tiver uma situação assim, o objetivo é apenas medida de conforto. E você pega e me liga, olha, Edson, estou com o seu paciente aqui no pronto-socorro, ele está assim, assim, assim. Você escreveu isso? É isso mesmo? E eu vou te falar, olha, é isso mesmo. Ou vou te falar que não, mudou alguma coisa, a família está muito ansiosa, então muda isso, porque o paciente me falou que para ele era mais importante como que a família dele não sofresse. E eu acho que um dos motivos que fez a gente pensar no POST como um recurso para trazer para o Brasil é porque a gente acha que essa é uma discussão que a gente precisa ter aqui enquanto país.
Uhum. sabe? Então a gente precisa... e na hora que você começa a conversar sobre isso, você está fazendo cuidado paliativo. Uhum. E se você consegue criar uma cultura em que as pessoas entendem que, se eu estou diante de um paciente, que é um paciente para o qual eu não me surpreenderia se ele morresse em um ano, como é que você acha que ele vai morrer? É que você não arrancaria os cabelos porque ele morreu. Você também deveria se perguntar, será que eu conversei com ele sobre as coisas que podem acontecer para ajudar a prevenir sofrimento desnecessário? E eu acho que na hora que você implanta uma estratégia como essa num sistema de saúde, você começa a criar o hábito nas pessoas de se perguntar, mas será que alguém conversou com ele sobre isso? Porque alguém tinha que conversar com ele sobre isso. Uhum. E hoje a gente vive ainda a situação de que é a conspiração do silêncio entre os profissionais de saúde, sabe? Ninguém vai falar É, nada. é. Né? Assim, a gente sabe que pode acontecer. Pô, ele não morreu dessa vez, internou. Nossa, todo mundo achou que ele morreu. Não morreu. Poxa, que bom que não morreu. Né? Que bom que ele conseguiu viver mais. Mas será que é razoável a gente ficar só torcendo? Será que a gente também não tinha que falar assim, tá bom, mas e se acontecer de novo? Porque pode acontecer semana que vem de novo. E eu acho que essa é uma mudança que o post pode ajudar a fazer. Né? Se a hora que a gente conseguir implantar isso verdadeiramente, né? E outro benefício que ele traz, assim, por trazer isso para a pauta de discussão, é que, para que ele seja efetivado, ele exige que você coloque os atores diferentes em conversa. Sabe? Então, eu preciso colocar o pessoal do SAMU para conversar com o pessoal do hospital, para conversar com o pessoal dos ambulatórios. Porque não adianta você chegar com um formulário que ninguém nunca viu no pronto-socorro. Não é? É, As pessoas têm que ser treinadas para entender o que é isso e que isso é. vire uma linguagem comum. Isso. Né? Mas eu entendo que existem muitos desafios para a gente chegar lá. Mas o primeiro passo era conseguir adaptar o formulário. Né? Depois era conseguir mostrar a confiabilidade e a validade dele, que a gente também conseguiu fazer. Mas eu acho que é um caminho que pode ajudar a gente, embora eu reforce. Não acho que a ênfase tem que estar num formulário, num pedaço de papel. Eu acho Uhum. que a ênfase tem que estar na relação que se constrói, onde Isso. você constrói um âmbito de relação em que o seu médico conhece o que você queria, que a sua família conhece o que você queria, para que lá na frente, quando a decisão tiver que ser tomada, ela seja tomada com o maior número de peças úteis no quebra-cabeça, sabe? E por quê? Porque tem dado na literatura que mostra que quando você faz isso direito, você consegue reduzir o sofrimento das pessoas. Você diminui Uhum. depressão, você diminui o estresse pós-traumático nos familiares das pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito desejável. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa lutar aqui, porque o Brasil, infelizmente, a minha percepção é que a gente ainda toma decisões demais pelos pacientes. Né? A gente ainda acha que o paciente não sabe o que ele quer. É. Né? Eu acho que a gente ignora a lição principal da Cecília Saunders, que era o paciente, se você ouvir o paciente, ele vai te contar o que ele precisa. E eu acho que a gente ainda é muito comum, inclusive de muito paliativista, entrar na conversa falando assim, eu preciso convencer esse paciente que ele não quer, não precisa disso, daquilo, porque isso é errado, isso é exagerado, entendeu? Isso é desproporcional. E eu acho que na hora que a gente conseguir entender isso, isso é uma mudança no sistema de saúde, para um sistema que cuida melhor das pessoas e honra mais o que elas querem. Sim. Quando eu fazia ambulatório de cuidado paliativo lá, quando eu comecei a fazer cuidado paliativo foi em 2006, 2007, né? A gente lá no HC, eu fazia um ambulatório vinculado a lá da clínica médica e a gente tinha um cartãozinho rosa. A gente imprimia um cartãozinho rosa de papelão, de um papel cartolina, né? E aí não tinha prontuário eletrônico na época, né? E a gente escrevia o nome do paciente, identificação e informações básicas de diagnóstico, e aí escrevia um planejamento de cuidado, né? Na época a gente percebia que para quem estava no pronto-socorro isso era bem ajudava muito, né? E é isso, né? Porque na hora que o paciente chega numa complicação, numa crise, o colega não é o momento que o cara vai começar a entender e abordar a família, né? Então,
E eu acho que era mais ou menos algo que, como o post aí, né? A gente até estudava na época o post, que era o que a literatura trazia como algo que mais se falava, né? Em 2019, voltando aqui, né, para a sua pesquisa, vocês publicaram no JAMA, né? Uma coisa assim bem digna de ser é, bem comentada, né? E vocês fizeram uma avaliação de confiabilidade entre observadores aí desses formulários, né? Conta pra gente um pouco desse artigo. Então, esse é um dos artigos da tese de doutorado do Gustavo Lovadini, que é meu aluno, e que é uma pessoa com quem eu tenho um grande prazer de trabalhar. E, e nesse artigo, assim, porque o nosso objetivo era trazer o post como um recurso para a gente tentar mudar essa paisagem que a gente tem no Brasil hoje. E a gente entendia que a gente precisava não só fazer a adaptação transcultural, mas também mostrar que o formulário funciona aqui no Brasil. Né? E a gente levantou na época a literatura e a gente entendeu que existiam algumas lacunas de conhecimento grandes. Uma delas é que nenhum estudo ainda tinha avaliado a confiabilidade, que é o quanto que, na hora que você aplica esse tipo de conversa, registra isso no formulário e eu vou lá e aplico de novo no outro dia, a gente chega a resultados semelhantes. Uhum. E a gente entendeu que essa era uma coisa essencial de estudar, antes de fazer até a validação de construto formalmente, porque se o instrumento, você aplica ele e chega numa coisa totalmente diferente, e eu aplico de uma forma semelhante à sua, e chega uma outra coisa, não serve para nada. Né? E a gente fez isso, a gente entrevistou 64 pacientes no hospital, não, isso incluindo uma equipe que tinha estudantes de medicina, tinha internos, tinha residentes, e pessoas com mais experiência, ou seja, pessoas com menos experiência. E a gente conseguiu mostrar uma confiabilidade em termos de pesquisadores muito alta, né, com uma estatística capa, né, acima de 90% para praticamente todos os itens que a gente avaliou. Mas, no entanto, a gente teve uma discordância. Teve, eu acho que, cinco pacientes, né, 8% das pessoas discordaram. Isso, assim, você entrevistei ela hoje, no dia seguinte vai outra pessoa entrevista, e a pessoa, olha, eu falei ontem que eu queria ser entubado, e hoje eu não quero mais ser entubado. E isso foi uma coisa nossa, assim, felizmente foi um número pequeno de pessoas, né? As discordâncias não teve ninguém que foi que era apenas medida de desconforto para cuidado invasivo completo, mas houve alterações. E isso ressalta de novo como esse processo é complexo. Como que você tentar reduzir isso a um pedaço de papel, seja ele um post, seja ele uma diretiva, é uma coisa que é simplificar demais isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes entendeu a forma como eu coloquei isso de um jeito. Às vezes a pessoa entendeu o que você colocou de um outro jeito. Às vezes a pessoa mudou de opinião e ela sequer conseguiu perceber que ela mudou de opinião. Uhum. Porque, no caso, se a pessoa sabe, passou por um evento dramático entre uma entrevista e outra, a pessoa era excluída da pesquisa. Porque eu queria avaliar o quanto que, em condições em que ela não mudou sua perspectiva, as coisas continuavam iguais. No entanto, esse número pequeno de pessoas teve mudanças, o que faz com que a gente chame atenção para, embora funcione a maior parte das vezes, né, eu preciso ter alguém pensando, aplicando isso. Eu preciso reconfirmar com essa pessoa frequentemente se aquilo que está escrito ali de fato reflete o que ela queria, sabe? Porque o objetivo não é você pegar um que está num pedaço de papel, você fazer o que é certo para o paciente naquela hora. Né? Interessantemente, essa é uma coisa que é importante. A gente fez, de novo, um estudo que acabou de ser aceito para publicar na JAMDA, que é uma revista importante da área do envelhecimento e de cuidados de longo prazo, a validação de construto. E a gente encontra, de novo, uma situação semelhante. A gente tem uma concordância na maior parte das pessoas, mas, de novo, tem alguns casos, aí em torno de 10, 11%, que você tem discordâncias. Só que aí, aqui a gente avaliou estratégias diferentes de conversar. Se tinha um investigador que ia, conversava com o paciente
e expunha isso como situações. Olha, se hoje você tivesse uma parada cardíaca, se hoje acontecesse uma insuficiência respiratória, por exemplo. Então, situações bem delimitadas. E na outra, o investigador mais experiente ia e tinha uma conversa mais aberta, que era uma conversa do tipo, como é que você está hoje? Como é que é a sua experiência de doença? Como é que está sendo essa internação? Você tem medo de alguma coisa? Você já viu ou já passou por alguma situação que foi pior do que você considera pior do que a morte? Você já viu alguém assim? E então uma estratégia de conversa diferente, na maior parte das pessoas gerou resultados semelhantes. Uhum. Mas de novo houve uma parcela de pessoas pequena, em torno de 10%, onde o resultado foi diferente. O que me diz que pode haver instabilidade de decisão. O que me diz que a forma como eu converso pode influenciar como a pessoa decide as coisas. Sim. E que faz com que a gente tenha que lidar com mais insegurança. E eu acho que lidar com essa insegurança e incerteza faz parte de abraçar a complexidade que esse processo exige. Sim. E eu acho que é um aprendizado super bacana e super importante que todos nós precisamos fazer. É, ouvindo você falar, e eu li, né, o artigo, e é muito interessante mesmo, parabéns, mas eu noto que realmente acho que talvez a gente nunca vá ter sempre as mesmas respostas, né? Sim. Porque realmente, como você coloca, esse processo de decidir os tratamentos, especialmente quando você está, por mais que existe uma situação, a gente está dizendo de ferramentas para planejamento de cuidado em pessoas portadoras de doenças graves, né? Não estamos falando Uhum. de pessoas saudáveis, que aí é mais complicado ainda. Mas isso é complexa essa discussão e realmente você nota que, de acordo com a forma como você fala ou quem diz, eu acho que o paciente pode ter respostas diferentes porque realmente para ele não é tão claro, né? São Com escolhas certeza. difíceis, né? E aí é uma coisa que eu acho que um comentário. Eu tenho contato com os residentes da medicina paliativa, com os residentes da geriatria. Quando a gente começa a fazer cuidado paliativo, a gente tem aquela ânsia por definir planejamento de cuidados. E isso é uma coisa muito delicada, porque como geriatra, eu percebo que no consultório a gente vai conhecendo a história e os valores ao longo do acompanhamento. É uma coisa é um processo bem lento e de forma que quando você tem a oportunidade de acompanhar por alguns meses ou anos aí, é muito bonito que você conhece a história da família, conhece as pessoas, você conhece o que é importante para aquele paciente. Mas quando a gente faz paliativo e lida com situações extremas muito, é um pouco mais difícil porque você não tem já tanto tempo. E Uhum. às vezes essa meta de objetivos acaba também um pouco assustando o paciente. Você nota isso na sua experiência? Então, não, eu não tento, essa não é a minha experiência. A minha experiência a forma como eu ensino os alunos a fazerem isso é uma de tentar ir encontro a uma necessidade das pessoas. Então, na hora que a gente vai ao encontro, olha, a gente coloca. E eu acho que, veja, eu acho que o coração, né, daquilo que a gente faz, e o princípio básico da gente conseguir fazer uma boa relação com o paciente e de conseguir cuidar da pessoa é a gente se importar com ela. Uhum. E eu acho que é diferente eu entrar na relação com você e falar assim, olha, eu queria muito preencher um plano de cuidado porque é um fetiche que eu tenho, que eu acho que é assim que eu vou ser um paliativista, de eu entrar numa conversa com você porque eu estou preocupado com você, eu me importo. E, e eu explicar para você, olha, é, eu quero muito, né, uma das coisas que a gente entende aqui no nosso serviço é que é muito importante a gente conseguir respeitar o que é importante para as pessoas. A gente conseguir entender isso. Uhum. E por quê? Porque se eu conseguir entender aquilo que é importante para você ser cuidado, existe uma chance maior de eu conseguir ajudar a respeitar isso. Se em algum momento
a despeito de tudo que a gente deseja, as coisas não correrem como a gente gostaria. E na hora que eu faço isso, e a pessoa consegue entender que o meu objetivo é proteger ela e entender o que é importante, eu não sinto tensão no ar. Eu Uhum. não sinto que não consigo lembrar uma situação em que essa conversa foi tensa. Uhum. Mas porque eu acho que o que muda é isso, é a perspectiva. Eu estou indo lá com a minha agenda, né? Que não é agenda em português. Que em inglês eles falam agenda estou querendo cumprir um cronograma, Uma programação, né? uma programação que é minha, ou eu estou aqui tentando servir a essa pessoa que está ali, mostrando que eu me importo e tentando proteger ela. Eu acho que se eu entro nessa conversa com a minha programação na frente daquilo que está na minha mente, eu estou entrando do jeito errado. Uhum. E eu acho que, inclusive, essa é uma forma que eu falo para os alunos sobre isso, que é uma das formas de saber se você está fazendo isso certo é se você se pergunta, eu já sei o que é melhor para esse paciente. Uhum. Se você já entrou sabendo o que é melhor para esse paciente, eu sinto muito, você não entrou num diálogo. Você está lá Uhum. para convencer essa pessoa. E não é isso que a Cecília ensinou para gente. Né? Uhum. Você não consegue ouvir se você já entrou com a cabeça formada. Sabe? Quando você quer conversar com uma pessoa, e a pessoa você pode falar. Uma vez eu conversei com uma colega, eu falei assim, olha, eu tentando mostrar um outro ponto de vista, ela virou para mim e falou assim, olha, não tem nada que você vai me falar aqui que vai mudar minha ideia. Não, veja, a pessoa não está nem me ouvindo. É, Né? Então, se a gente entra na conversa com o paciente desse jeito, já sabendo o que precisa, o que é melhor, a gente não está fazendo cuidado paliativo. é A gente está verdade. fazendo alguma outra coisa. Entendeu? É, é, justamente porque, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é a forma como a gente chega no que a gente quer, né? Que é, como você falou, o melhor para o paciente dentro daquilo que são os valores dele. Né? É. Às vezes, eu acho que o nosso treinamento é muito focado. A gente não tem esse treinamento tradicionalmente, né? Eu acho que os seus alunos têm esse privilégio, mas nós, né, não tivemos essa escola na faculdade. Muitas pessoas não tiveram, né? Então, por mais que a gente tente colocar isso como algo que tem que ser focado nos valores e não na questão técnica, essencialmente, porque acho que aí o nosso papel de aproximar o valor do paciente ao que existe ali dentro das opções de tratamento, né? É muito comum que as pessoas acabem indo direto para questões técnicas e aí o paciente fica um pouco confuso, né? Então, aliás, totalmente, né? E aí, não é que, eu digo assim, pensando nessa conversa na sociedade, comunidade médica e sociedade que a gente tem hoje, né? É claro que a gente sabe isso que você está falando realmente é como deve ser, né? O ideia é o correto, né? Mas a gente sabe que as pessoas às vezes não têm todos esses conceitos, né? É um desafio de comunicação. E É, é um desafio de treinamento, porque veja, a gente tem gerações e gerações que foram formadas não só com um modelo paternalista, mas um modelo em que o paciente ele não sabe o que é bom, em que a minha função é convencer o paciente. é, Né? E veja, isso é errado tanto quando eu estou querendo convencer o paciente para um tratamento invasivo, quando estou querendo convencer o paciente de um tratamento não invasivo, né, menos invasivo. Porque a ideia do sofrimento, né, a ideia do sofrimento que é um conceito central naquilo que a gente faz, né, enquanto paliativistas e geriatras, né, ele exige, se o meu objetivo é aliviar sofrimento, eu preciso conhecer o que está fazendo essa pessoa sofrer na perspectiva dela. uhum, Que muitas vezes não é aquilo que era para mim. E essa habilidade, que é uma habilidade de escuta mais profunda, é algo extremamente difícil de você treinar e aprender. sim, Até porque, e quando eu penso na origem disso, né, eu acho que um dos motivos é a nossa dificuldade de aceitar
o quanto que a gente não sabe, o quanto que a gente não consegue resolver tudo. E demorou muito tempo para eu conseguir aprender que, na hora que eu estou diante de um sofrimento para o qual eu não tenho a cura, que isso não quer dizer que eu não estou ajudando. Isso Isso. não é um fracasso meu. Né? E assim, esse aprendizado é igual quando você estuda comunicação não violenta e, e na abordagem deles de empatia, que é um pouco diferente daquilo do que a gente da visão tradicional de empatia, você aprende primeiro que quando a pessoa te traz uma dor muito grande e que para a qual você não tem saída, que o que você não deve fazer é pegar e falar, não, vai passar. Né? Você não tem que oferecer uma saída, você não tem que contar como é que você faria, você não tem que dar conselho. Mas É, o primeiro passo é você estar ouvindo junto e você mostrar que você se importa. E só isso, né? Isso é aquilo que o Balfour Mount falava de criar esse espaço terapêutico, né? Que você pega, em que você oferece um espaço para a pessoa, né, se fortalecer e conseguir enxergar a saída. uhum, Porque se eu estou tão desconfortável como os alunos ficam, né, de ouvir essa dor para a qual você não tem um remédio para dar, eu paro de ouvir, porque é doloroso demais. Né? Agora, é, se eu descubro que ouvir, estar junto, é uma oportunidade de aliviar um sofrimento numa dimensão maior do que muito remédio faz, o prazer que isso me traz é tão grande que você começa a buscar isso. Né? Que eu acho que é o que boa parte dos paliativistas faz. Que em vez de você fugir daquela situação, eu acho que o paliativista é um cara que. O geriatra também é um profissional que, quando ele vê uma situação que não tem tratamento, né, não tem um remédio simples, não tem uma coisa que resolve, né, ele não foge, ele corre para ela. Porque ele fala assim: aqui é onde eu vou ser mais útil. Né? Eu venho de uma família de cirurgiões. Né? É o oposto do que o cirurgião faz. O cirurgião ele corre para aquilo que ele consegue dar uma solução concreta, que ele vai lá e assim, operei, tirei. Né? O geriatra paliativista ele corre para situações que são complexas, que não têm respostas fáceis, porque é aí onde ele ajuda mais. é, Não é verdade? E isso é extremamente prazeroso, você sentir que você ajudou. É o mesmo prazer que o cirurgião tem de falar, não fiz uma cirurgia difícil. É o prazer que o geriatra paliativista e os outros profissionais da área que lidam com questões complexas têm em ajudar esses casos que você não tinha o que fazer. Nossa, tinha tanta coisa para fazer. e tem gente que se espanta com isso, né? Uma vez eu estava fazendo geriatria, daí eu fui num aniversário e tinha um senhor que era um cirurgião gastro, né? Aí ele falou, o senhor é médico? Eu falei, sou, tal. Não conhecia ele. O que você faz? Geriatria. Aí ele falou, o que seria do amarelo se todos gostassem do verde, né? Tipo, o cara não consegue entender, né? Aonde que a gente achou aquilo legal, né? É. Mas, entrando um pouquinho nessa questão das decisões e dos conflitos, Edson, falar um pouquinho de quando há discordância entre... É uma situação comum, sempre surge esse debate aí, mas quando há uma discordância entre o que o paciente coloca ali e muitas vezes a equipe coloca como adequado, pensa, né? E a família pensa diferente. Eu já vivi essa situação e na terapia intensiva é um desconforto enorme dos colegas quando a família quer levar o caso para um caminho diferente daquilo que o paciente tinha expressado. Como... Às vezes, acho que seja aquilo que o paciente expressado, ou seja, aquilo que a equipe acha que seria melhor. Eu acho que quando tem uma situação de conflito, tem alguns passos que eu sempre tento reforçar com os meus alunos. Então, eu acho que o primeiro passo é um passo de tentar fazer um diagnóstico diferencial. Porque toda vez que você está com um paciente e você não tem um diagnóstico que está acontecendo com ele, olha, não tem tratamento bom. Né? Se você não sabe o que está acontecendo, se o seu diagnóstico está errado, o que você precisa não é mudar o tratamento, é rever o diagnóstico. Buscar mais informações, refazer a história, pedir novos exames. E a situação do conflito ela exige diagnóstico diferencial. Né? Então, e se o diagnóstico diferencial para esse desejo é, por exemplo, o medo de que a equipe está querendo poupar recursos por conta da pandemia de Covid? Uhum.
a resposta para isso é totalmente diferente de se, olha, o motivo da gente estar querendo esse tratamento é porque a gente está preocupado porque tem um irmão nosso que mora longe e que era muito importante que ele conseguisse se despedir do nosso pai. Não é verdade? Uhum. Ou se o motivo é porque eu estou me sentindo impotente, eu quero fazer qualquer coisa. Eu estou cheio de sentimento de culpa porque eu estou longe do meu pai e da minha mãe há tanto tempo. E agora eu quero fazer alguma coisa e eu quero fazer qualquer coisa. Né? E porque o que está por trás desse diagnóstico diferencial é dor, é sofrimento. É. E a resposta para isso não é uma resposta, então tá bom, vou fazer tudo isso que você está mandando. Minha resposta vai ser tentar entender o que está por trás. E é por isso que, que o formulário não consegue fazer isso. Eu preciso ter um profissional pensando ali atrás, né? Uhum. Atrás disso. Então, eu acho que o diagnóstico diferencial é fundamental. E outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente incluir nesse diagnóstico diferencial nosso se não tem uma perspectiva cultural nossa em conflito com a do paciente. Porque a gente acha que a questão cultural é só do paciente. É. A gente acha que o paciente não conseguiu entender. Putz, e será que eu que não consegui entender? Né? É. Será que eu não estou achando que a única cultura que existe é a minha? E que a minha é tão natural que eu nem vejo ela? E que o paciente tem uma perspectiva diferente? Não vale? Então, esse é um termo que eu acho que é um exercício diário que exige que chama ter humildade cultural. Né? E é o termo técnico disso, né? Que é a gente conseguir colocar em dúvida a nossa própria perspectiva para conseguir ouvir de fato o outro. E para resolver conflito, né, a gente precisa conseguir, junto com esse diagnóstico, convencer, passar, não é nem convencer no sentido de você querer enganar, você precisa pegar e estabelecer um nível de conexão em que as pessoas do lado de lá sabem que você se importa com eles. Porque esse é o primeiro ponto. Né? Se você não conseguiu transmitir para quem está na sua frente numa situação de conflito que você se importa com eles e que você quer ajudar, que você não quer que o pai dele sofra tanto quanto eles, que o seu objetivo é comum, olha, vai dar briga, vai dar confusão, vai dar processo, vai dar violência. Né? Agora, se você conseguiu falar, olha, eu também estou do lado de vocês, e você consegue estabelecer que os objetivos finais são os mesmos, que é o nível de sofrimento, o que você está discutindo depois é só a estratégia para chegar nisso. Uhum. E aí, se você consegue ter um acordo em relação ao objetivo, esse é o primeiro passo para a gente começar depois discutir qual é a estratégia. E pode ser que a estratégia agora seja uma e que daqui semana que vem seja outra. E que ela mude, mas a gente tem que estar junto no mesmo barco. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, até o Código de Ética fala isso, né, das medidas desproporcionais. Né? E ninguém quer fazer uma medida desproporcional, mas, caramba, o que é uma medida desproporcional? Isso é desproporcional, falta dizer em relação a quê? É. Né? Então, em relação ao que está na minha cabeça, do que é importante, É. Eu em relação ao que tenho, é é, importante, eu tenho ouvido um termo que tem me incomodado. Eu gosto bastante de trabalhar com os intensivistas, porque eu acho que é uma relação de parceria muito grande. Enfim, desde faz tempo que eu tem algumas coisas que eu tenho ouvido o termo cuidados proporcionais. Ah, esse paciente está em cuidados proporcionais. E aí eu fico, mas tá, mas do que se o que trata, quer né? dizer? Assim, porque é uma simplificação, né? Às vezes a gente quer ser muito objetivo e não dá, né? É, E nessa questão do conflito, uma coisa que eu sempre penso é assim, enquanto há vínculo, há esperança, né? O é, problema que eu não... Quando a gente não consegue estabelecer um vínculo, você conversa, 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 e você não consegue mostrar para a pessoa que você está do lado dela. Por mais que as coisas não vão do jeito que a gente gostaria, né? aí, E acho que é nisso que a gente talvez seja mais delicado, no sentido de tentar zelar por isso, pelo vínculo, e vamos em frente, né? Eu não gostaria que as coisas tivessem caminhado para esse lado, por exemplo, né? Mas assim, vamos em frente, vamos fazer aquilo que dá, né? E muitas vezes é sofrido para todo mundo, né? Não é uma coisa que vai ser tranquila, né? eu acho que quando você não consegue ter esse vínculo de confiança, eu acho que a gente tem que pedir ajuda e pedir para sair do caso. É, A gente não pode, porque não vai ser terapêutico, a gente vai fazer mal para o é, paciente.
Mostra pra gente. Porque quando você entra no meio da situação já difícil, você tem que criar o vínculo ali, né, no meio da confusão, né? E é complexo, né? Mas acho que esse é o grande desafio, né? E a gente consegue ajudar muito, né? Isso que traz um conforto aí, né? Tem uma pergunta da Dani, a Dani Soler aí é uma amiga e ela é uma viajante. Eu nem sei onde está a Dani nesse momento, mas ela já passou por vários países aí. E eu conheci ela em Londres, num curso lá da Sicily, do St. Christopher. E ela está perguntando se ela poderia perguntar onde pode conseguir o formulário. Tem na internet, né? Em português. Eu também não achei exatamente, mas... E se há necessidade de pedir autorização para usá-la? Então, ótima pergunta. Então, veja, o formulário ele foi publicado junto com o artigo, né? Tá lá, é um suplemento, é um apêndice online da revista. Mas eu posso passar também, depois você passa o meu contato, edson.vidal@unesp.br, o Edson tem I, é D-I-S-O-N. Mas assim, hoje, eu não acho que o post esteja pronto para ser colocado em prática no Brasil, Uhum. na situação que a gente tem hoje. Porque, primeiro, eu acho que o post ele requer um ambiente em que você tem um SAMU conhecendo ele, o hospital está conhecendo ele. Eu não acho que, tipo, a gente que fez esse processo aqui de adaptação dele para o Brasil, a gente não dá ele para os pacientes aqui irem para o pronto-socorro. Uhum. Tá? Outra questão que eu acho que é importante é a gente ter porque eu consigo vislumbrar várias coisas dando errado, sabe? Então, uma delas é nessa confusão de comunicação que a gente vê, é das pessoas começarem a falar que, sabe, a gente está querendo induzir os pacientes, está querendo fazer eutanásia, que não é nada disso, veja, de jeito nenhum. Então, eu acho, por exemplo, uma das coisas que a gente queria fazer, e vai fazer em algum momento, é levar ele para o Conselho Federal de Medicina. E levar isso, porque a gente acha que é importante ter uma chancela institucional do formulário. Eu acho que nesse momento, o ideal é usar o post a nível como uma pesquisa no Brasil, sabe? Então, você quer fazer uma pesquisa com ele, eu acho que está validado, está adaptado. Eu acho que tem cenário e a gente, inclusive, pode ajudar, enquanto equipe aqui, a dividir o know-how que a gente tem. Porque quanto mais a gente for produzindo estudos sobre isso, mais forte vai ficar, a gente pode contribuir para essa mudança de cultura, que eu acho que é o objetivo último da coisa. E dentro dessa ideia, Edson, acho que a NCP pode ter um papel muito importante. Com certeza. Aí, Com certeza, a gente quer muito, apoiar. a gente quer muito a NCP como parceira desse processo. Sim. É essencial que a NCP, a Sociedade de Geriatria, assim, porque, veja, o que eu acho que o post ajuda, ele ajuda a gente a respeitar o contato, o que o paciente queria, porque ele coloca o peso de uma prescrição médica junto. Uhum. Mas veja, e outra coisa que ele traz é que aquilo é do paciente. O paciente pode rasgar aquilo a hora que ele quiser. Eu não preciso ir no cartório, eu não preciso ter testemunha. Aquilo tem a assinatura do médico, o paciente idealmente assina aquilo junto. Mas, veja, até aquilo é do paciente. Se você tinha uma situação, por exemplo, que alguém preencheu o formulário de uma forma que foi inadequada, mas aquilo se tornou mais transparente. Hoje, né, o médico vai lá, ele escreve o que ele quiser no prontuário do paciente, ele coloca no prontuário, olha, esse paciente não deve ser reanimado ou deve ser reanimado. Veja, se aquilo não foi discutido, as pessoas não tem nem como saber. Agora, se isso acontece, hein? Se aquele, com certeza. Agora, se você tem um formulário, o filho vai, mas pai, que negócio é esse que está escrito aqui? Como assim você falou que você queria isso ou não? Então, todo transparente, você pode conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa bacana também. Eu tenho visto também esse lado, por isso que é complexo, né? Existe uma questão de amadurecimento da sociedade em lidar com a morte, existe uma questão do amadurecimento dos colegas que lidam com pacientes que têm doenças graves, mas que não têm o treinamento, às vezes, necessário para efetuar esse processo de
de planejamento compartilhado e às vezes colocam no prontuário um planejamento que não foi compartilhado. Eu vejo, infelizmente, isso acontece. Então, amadurecimento do nosso conselho, tanto na esfera federal quanto regional, porque existe também uma confusão. Então, eu acho que é uma longa jornada, né? Infelizmente, aí a gente está chegando no final, mas eu acho que é uma conversa que poderia durar aqui mais uma hora tranquilo, porque é muito interessante e compartilhar experiências, né? É algo que, se por um lado, infelizmente, a gente não vai poder ter o congresso presencial, que é o mais legal conversar, né? Quando eu tive a sorte de estar na banca que você apresentou esse pôster com os dados do post aí, a gente trocou uma ideia aquele dia e eu achei sensacional ter dado essa sorte, né? Porque o congresso é isso. Pelo menos com as lives a gente tenta resgatar um pouquinho essa oportunidade de troca de experiência, ouvir um pouquinho quem coloca algo no chat e isso pode ficar gravado, né? Mas acho que longe de esgotar esse assunto e longe de... acho que a sua presença sempre seja em congresso ou em eventos, acho que é muito rica e válida, viu, Edson? Acho que é muito importante todas essas publicações que você teve e acho que a sua experiência sempre vai ser muito rica para a gente aí, para enriquecer esse debate, que é um dos hot topics de todos os congressos de paliativo, né? Sempre a gente tem uns temas que sempre estão aí e esse é um deles, né? A discussão de planejamento antecipado, que a gente discute muito, mas acho que ainda tem muito a aprender, né? Acho que essa é uma mensagem final. Eu sou muito grato, Tiago, a oportunidade de estar aqui conversando com você. E a ideia é contribuir mesmo para a gente ter dentro das nossas possibilidades, a gente ter uma melhora de como as pessoas morrem, né? E são cuidados no fim da vida, enquanto elas estão vivas, principalmente, né? Aqui no Brasil. Exato. É isso mesmo. Muito obrigado aí. Muito obrigado a você. A gente vai conversar mais. Estamos começando as discussões do congresso do ano que vem, aí, o Paulista. Com certeza você vai estar envolvido aí nessa programação aí. Valeu, Tiago. Um grande abraço. Tá bom? Valeu, obrigado aí a presença de todos. Vai ficar gravado aí no Instagram, né? A gente consegue encerrar aí antes de cortarem a gente e vai ficar gravado para quem quiser ver depois. Tá bom? Um grande abraço. Falou. Obrigado, Edson. Um abração aí, viu? Obrigado a todos.